Queridos, eu quero convidar, sem mais delongas, o pastor Salvador Marins Borges. Pastor Salvador é um amigo. Pastor Salvador é um amigo, alguém em quem nas minhas horas de dificuldade também eu não tenho dificuldade de ligar, de reclamar, de murmurar, e a gente tem essa confiança um no outro. Pastor Salvador, ele pastoreia a Igreja Batista em Praia Seca, é colega nosso do ministério, e tem feito um trabalho extraordinário junto àquele povo ali em Praia Seca. Pastor Salvador também representa a Ordem dos Pastores Batistas aqui da seção litorânea, e hoje ele vai ser o responsável para estar trazendo a palavra para nós sobre o nosso segundo tema dentro da série Fundamentos. No domingo passado, nós abrimos a série falando sobre a Bíblia é a palavra de Deus. Nós trouxemos o pastor Assis, meu sogro, ele trouxe uma palavra abençoadora para nós sobre o tema. Você que perdeu, você pode assistir em nossos canais digitais, ficou gravado lá, vai fazer parte do nosso acervo digital de discipulado. Então você que está chegando vai ter que realmente estudar esse material. E hoje o pastor Salvador tem uma tarefa ainda mais difícil. Ele vai falar sobre Deus. Eu falei, pastor Salvador, você tem que falar tudo sobre Deus. Você tem que definir Deus hoje, resumir, fazer o que a Bíblia não conseguiu fazer, né? Porque a Bíblia não tem tudo sobre Deus, a Bíblia tem apontamentos sobre Deus, nos dá pistas, mas nada e nem ninguém. É claro que não é o objetivo nosso hoje, mas de trazer para nós também apontamentos sobre quem é Deus, sua pessoa. E nós cremos em Deus Pai, amém? Cremos na palavra de Deus e cremos em Deus Pai. A nossa dinâmica de estudo do Fundamentos, vamos falar sobre Deus. No próximo domingo falaremos sobre a pessoa de Jesus, depois sobre a pessoa do Espírito Santo, falaremos sobre a natureza humana, o homem, falaremos sobre pecado, falaremos sobre a doutrina da salvação e vamos terminar falando sobre a doutrina das últimas coisas, a escatologia. Vamos falar sobre a doutrina que narra sobre o tempo do fim, tempo que nós acreditamos seja o nosso tempo. Pastor, fique à vontade, que Deus possa abençoá-lo nessa manhã. Bom dia, irmãos. O pastor Leonardo já apresentou e sempre com muito carinho, né? E eu agradeço. Para mim é sempre uma alegria, a Raquel estar aqui, né? Atender um pedido do pastor Leonardo. Um pedido do pastor Leonardo se reveste quase com autoridade de ordem, entendeu? Então, falei assim, vê o dia e com muito prazer estaremos ali. Então, eu quero trazer um abraço da Primeira Igreja Batista em Praia Seca, os irmãos, mas quero também, o pastor foi lá, né, buscar, mas eu quero deixar aqui, em nome da ordem, falei até com o pastor Léo, quero deixar então em nome da ordem, né, nesse tempo eu estou presidente da subseção litorânea fluminense, então em nome da ordem eu quero deixar os parabéns para o pastor Leonardo, hoje, segundo domingo de junho, dia do pastor. Nós batistas entendemos, né, separar esse dia como o dia do pastor. Então eu quero deixar aqui em nome da ordem dos pastores subseção litorânea fluminense a nossa homenagem ao pastor Leonardo Cabral, tá? Então, irmãos, falar sobre Deus. O que falar sobre Deus? É muito difícil. Por quê? Porque normalmente nós já temos uma ideia de quem é Deus. Desde criança, as mães, os pais falam assim: se você fizer isso, Deus vai te pegar. Se você não fizer isso, Deus não vai te amar. E isso tudo vai criando uma doutrina, isso tudo vai criando um modo de pensar, e alguns entendem Deus como se fosse um investigador com poder de polícia, que está só esperando você fazer algo errado, está só olhando, e aí o que assusta muitos é que o nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente, então errou, ele vai lhe punir. Alguns pensam do outro lado, Deus apenas como se fosse aquele avô, que o neto pede e ele vai e faz. O neto apronta e ele vai lá e dá um jeitinho naquilo que o neto aprontou.
Eu achava difícil entender isso, mas olhando agora na minha experiência pessoal, eu vejo lá o que o Davi, meu filho, pode fazer na casa do meu pai. E esses dias eu entrei e falei assim: pai, é isso mesmo? Ele falou assim: é. Eu falei: não, mas comigo, com o Celso, com o Solange, não era isso. Eu falei assim: sim, mas eu sou avô agora. Eu estou aqui na posição de avô, não na posição de pai. Então, alguns têm a ideia de que Deus é esse avô, apenas. Só que, irmãos, quando pensamos em Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos aproximar da palavra de Deus. Nós temos um Deus que se revela a nós. Se Ele não tivesse se revelado, nós nada saberíamos dele. Poderíamos ter investigado a natureza, a ciência, o cosmos, tudo, e não chegaríamos a conclusão alguma. Chegaríamos até a conclusão de que alguém criou, alguém formatou, alguém desenhou, alguém projetou isso tudo, mas não teríamos como definir quem fez isso. Então nós temos que nos aproximar da revelação de Deus. Então eu quero, a partir de alguns textos, falar um pouquinho sobre esse tema com os irmãos. E eu gostaria de contar aí com a paciência dos irmãos, tá? Vamos abrir primeiro lá em Gênesis, capítulo 1. Você tem esse texto provavelmente de cabeça. Então, Gênesis, capítulo 1, é aquele livro que é um dos dois mais fáceis de achar na Bíblia. O mais fácil é Gênesis, e o outro, segundo mais fácil, é Apocalipse, que você vai num lado ou no outro. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia parte do pressuposto da existência de Deus. A Bíblia não se presta a explicar por que Deus existe, mas diz: olha, Ele existe. Mas aí você vai correr um pouquinho mais na sua Bíblia, vai abrir lá em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Eu quero destacar essas duas expressões. Muitas vezes e de muitas maneiras. Então, sempre esteve no objetivo de Deus falar ao homem. Sempre foi a vontade de Deus se revelar ao homem. Por isso ele procura várias maneiras de falar. Ele fala através da sua palavra, ele falou através de atos históricos, de atos extraordinários, como os juízos que imprimiu sobre o Egito, sobre os seus atos miraculosos e sobrenaturais no sustento do povo ali no deserto, quando na terra prometida falou através de milagres dos mais diversos, falou-nos, mas diz aqui que a revelação maior de Deus é Jesus Cristo. Então, pastor Leonardo, a responsabilidade é sua, porque domingo que vem você vai falar sobre Jesus. É o pastor Vitor, cadê o pastor Vitor? Então, pastor Vitor, a responsabilidade é sua. Porque diz que a expressão exata de Deus é Jesus Cristo. Tá? Mas continuando. Mas Isaías 57, verso 15, que eu quero ler com vocês também. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo,
habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. A partir desses textos e de mais alguns que eu gostaria de citar, eu quero fazer algumas afirmações. A primeira afirmação é que nós não podemos definir Deus. Você pode conceituar. Como o ser limitado e criado, como a criatura vai definir o Criador? O primeiro texto que nós lemos, o texto de Gênesis, diz: porque Deus criou o mundo. Então, nós não temos como defini-lo. E eu sei que os irmãos entendem que o pastor Leonardo, quando falou assim, pastor Salvador vem aqui para definir Deus, os irmãos entendem que ele estava fazendo uma brincadeira. Porque a gente conversa, né? Como ele disse, somos amigos, né? De conversa, a gente chora, a gente ora junto, e a gente sabe que não pode definir Deus. A gente vai conceituar. Quando você define algo, olha, você esgota as possibilidades daquela descrição. Então você definiu aquilo. Agora, quando você conceitua, é aquilo que você consegue entender, aquilo que você consegue apreender com o seu entendimento sobre Deus. Quando eu li o texto aqui de Isaías, Isaías diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu quero começar falando para vocês que Deus, ele tem duas características que nós não podemos perder de vista, que é a sua imanência e a sua transcendência. Na sua imanência é que Deus está presente e ativo na história humana. Muita gente pensa que com essa pandemia Deus perdeu o controle das coisas. Não. Talvez você não entenda ainda tudo. É provável que isso aconteça. Mas Deus não perdeu o controle de tudo. Deus está na sua criação, dentro da sua criação, dentro da raça humana, agindo, atuando, mesmo naqueles que não obedecem. Você vai ver Ciro, a quem Isaías diz que Deus chama de meu servo. Então nós precisamos entender que Deus está presente na criação, mas que Deus não é simplesmente uma qualidade da criação. Deus também transcende isso tudo. Deus não é essa mera qualidade da natureza ou da humanidade. Ele não é simplesmente o mais elevado dos seres humanos. Ele não é limitado pela nossa capacidade de compreendê-lo. É isso que quer dizer que Deus é transcendente. Há coisas na natureza de Deus, há coisas em Deus que nós nunca vamos entender. E é por isso que Ele é transcendente. E há coisas que Ele faz questão que conheçamos. E nessa parte, nós conhecemos a imanência de Deus. Todos aqueles que entregaram a vida a Jesus, e se você não fez isso ainda, esse é o momento. Mas todos aqueles que entregaram a vida a Jesus vão viver a eternidade com Deus. Mas mesmo assim vão viver a eternidade com Deus, mas não se tornarão iguais a Deus. Porque muitos pensam, então na ressurreição eu vou ser igualzinho a Deus. Quem te falou isso? Em qual texto bíblico que está isso? Não. Você vai ter o privilégio de passar a eternidade na presença de Deus, mas não será igual a Deus. Por isso que Deus é transcendente. Então a primeira coisa que eu destaco é que Deus se revelou a nós. O livro de Hebreus diz: antigamente Deus falou aos pais pelos profetas. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Às vezes não entendemos que tudo o que existe e que dá certo está vindo a partir de Deus. Como que uma professora faz para ensinar uma criança a ler? Você já parou para pensar nisso?
ela fala assim, B com A faz Bá, B com E faz Bé, e não repete mais aquilo. Fala uma única vez e a criança tem que aprender, não é assim? Nós devemos ter professoras aqui, a irmã Érica não concordou não. Não é assim não? Aí você repete só a segunda vez. Só a terceira vez. Você vai repetindo, repetindo. Então por que as verdades eternas da palavra de Deus, nós achamos que vamos aprender lendo a Bíblia? Ó, eu já li a Bíblia toda e não entendi nada. Que bom, você entendeu alguma coisa. Se você leu a Bíblia toda e chegou à conclusão que não entendeu nada, você está no caminho melhor do que aquele que leu e disse assim, eu entendi bastante coisa. Porque aí você vai ler de novo, e de novo, e de novo. Perguntou-se a um homem que tinha lido a Bíblia várias vezes, não vou citar o nome aqui, que me fugiu o nome também. Leu a Bíblia várias vezes, no final da vida perguntaram a ele, se você tivesse mais tempo, o que você faria? Ele falou assim, leria a Bíblia mais uma vez. Então Deus se revela a nós, mas se revela a nós como? Através da sua palavra. Ah, mas a natureza pode revelar? Deus pode revelar o caráter poderoso de Deus, sim. Se você olhar como as coisas acontecem, se você olhar os dias criativos, no princípio Deus criou céus e a terra. Depois ele faz o quê? Não faz divisão? Então ele cria uma atmosfera. Como que nós sobreviveríamos sem uma atmosfera? Não sobreviver. Então ele cria a atmosfera. Depois ele faz o quê? Ele faz a separação de águas e águas. Nós não nascemos com guelras, né? Então, com exceção do Aquaman, você não pode, o ser humano não pode respirar embaixo d'água. Ele separa aquilo. Depois que ele separa, ele cria a vegetação, não é isso? Toda a vegetação. Depois que ele vai criar os animais. E depois que ele vai criar o homem. O homem, para viver, ele precisa de ar, não precisa? Ele providencia isso lá naquele dia criativo. Depois ele cria a fonte dos carboidratos. Porque os animais se alimentavam da vegetação. Já o homem se alimenta de carboidrato e de proteínas. Está vendo na criação? Se você, um cientista honesto vai chegar para a criação e vai ver, olha, aqui temos as digitais de um criador, de alguém que criou todas as coisas. E não foi assim, igual o Big Bang, um bateu no outro. Irmãos, batida normalmente dá BO. Os átomos colidiram e criaram isso tudo. Não é assim que acontece. E foi criado ao acaso. Nós vemos em cada traço da criação. E aí eu estou falando só dos dias criativos aqui. Se eu fosse falar aqui de biologia, de medicina, vocês iam ver em cada um desses traços a mão do Criador. E aí, como saber? Quem é esse Criador? Aí vem a palavra de Deus e se revela a nós, o nosso Deus. Mas Deus também se aproxima de nós. E Ele faz essa aproximação em Cristo Jesus. Então, se Ele se aproxima de nós, é porque Ele se interessa por nós. Ele se importa com nós, conosco. No Antigo Testamento, nós vemos Deus se revelando ao homem, revelando sua justiça, mas também revelando o seu amor, o seu cuidado. No Novo Testamento, nós testemunhamos Deus se aproximando de uma forma do homem que nenhum de nós imaginaria. Em todas as religiões, as falsas religiões, você encontra o homem procurando Deus, não é assim? Os caçadores da Arca Perdida, esses filmes de aventura, de ficção, é sempre o homem procurando Deus, o homem tentando entender a divindade, o homem tentando buscar um nível mais elevado. Mas a palavra de Deus mostra o verdadeiro Deus, o único Deus procurando o homem.
Já que o homem não podia se tornar Deus, Deus se tornou homem em Cristo Jesus. E isso é bem complexo. E que Deus abençoe o pastor Vitor no próximo domingo, né? Que aí ele vai explicar isso tudo para vocês, né? Deus se aproxima do homem. E Deus se revela na sua natureza, mas também no seu caráter. Mas quando nós olhamos para Deus, lembra daquela primeira ilustração que eu falei para vocês sobre Deus? Que alguns acham que ele é aquele policial, aquele investigador que está esperando você errar para lhe punir ou lhe condenar, e alguns pensam que ele é aquele avô que vai sempre passar a mão, que não foi nada, não errou não. Não, irmãos, para você falar de Deus, você tem que falar do seu amor, mas também falar da sua ira. Lá na igreja nós estamos lendo a Bíblia toda, em um ano não, lendo a Bíblia toda até chegar no final dela, entendeu? Porque é assim que funciona, você só lê a Bíblia toda se você chegou no final dela. Não pode pular a genealogia não, tá? Daqueles nomes, para você falar assim, li a Bíblia toda, tem que ler isso tudo. E as genealogias têm coisas fantásticas, não é o tempo aqui, mas só para vocês saberem, tem ensinamentos fantásticos. Mas estamos lendo a Bíblia toda. E chegamos em Apocalipse. E aí alguns irmãos falam assim, pastor, agora as devocionais que o senhor vai postar toda manhã, vai explicar Apocalipse. Eu falei assim, vocês desistem disso. Desistam disso. Só porque eles falaram isso, ficaram 2 dias sem devocionais. Para eles entenderem que não dá para falar tudo sobre Deus. Mas no livro de Apocalipse, você vai ver o Cordeiro destravando toda a história, mas você vai escutar várias vezes a expressão a ira do Cordeiro ou a ira de Deus. Não é contra o homem, mas contra o rebelde, contra aquele que insiste em se manter afastado de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, você tem que saber que Deus é amor, mas também é justiça. Deus é bom, mas Deus também exige de nós santidade. E quando nós olhamos para Deus na história da humanidade, você tem algumas formas de olhar para Deus. Nós, cristãos, batistas, nós somos teístas. Você que sabe o que quer dizer isso? Essa palavrazinha parece até esquisita, né? Teísta. Teísta é aquele que acredita que existe um Deus que criou todas as coisas e que intervém na história da humanidade. Tá? O teísta crê que existe um Deus que é Criador e Senhor de todas as coisas e que intervém na história da humanidade. Talvez você pense, mas só nós somos teístas? Não, os judeus também são teístas. Os muçulmanos também são teístas. Porque eles creem dessa forma. Mas existe uma concepção, e que infelizmente tem invadido alguns círculos teológicos, que entendem Deus de uma forma deísta. O que é o deísta? Entende que alguém criou o mundo, e esse alguém é Deus. Mas ele criou o mundo, colocou para funcionar como se fosse um relógio, elaborou aquilo, criou, deu corda e deixou ele funcionar. Ele não vai intervir na história. Essa é uma forma mais confortável, pastor, do homem fazer as estripulias que quiser, porque Deus não vai intervir. Para o deísta, ele não tem que prestar conta a ninguém. Você está lembrando de alguém? Está lembrando de algum segmento evangélico? Mas alguns pensam dessa forma. Nós chamamos esses de deístas. Eles creem que Deus criou o mundo, creem que Deus colocou o mundo em funcionamento, mas creem que, olha, Deus se afastou e só observa. É por isso que Deus, na sua revelação, ele vem e se coloca a nós como pai. Porque o pai não faz isso. O pai deixa o seu filho fazer algumas escolhas, deixa o seu filho se desenvolver, mas ele está ali perto. Se ele extrapolou muito, ele vai lá e pega na orelha. Pode pegar na orelha? É politicamente correto pegar na orelha? É, né? Pode pegar na orelha. Então, a psicóloga lá autorizou, então vou pegar na orelha, né?
O Davi está precisando que eu pegue nas duas orelhas dele, né? Então o pai pega na orelha, ó, vem cá. Não é assim. O deísta não. Deixa a coisa acontecer. Mas tem alguns que também entendem Deus, não valorizam tanto a transcendência de Deus e entendem Deus de uma forma panteísta. Deus está em tudo. Você lembra de Avatar? A visão é justamente essa. Estamos conectados. Está todo mundo conectado com tudo. Aí a responsabilidade não é mais individual, pastor. A responsabilidade é sempre de um grupo. Porque Deus está em tudo, está em todos. Tá? Então a plantinha é Deus, o boizinho é Deus. Aí se você é vegetariano, você não pode fazer uma salada, tá? E se você não é vegetariano, se você é carnívoro, você também não pode comer um bife. Só uma ilustração, na Índia, os animais, alguns animais lá são sagrados, você não pode. Começou a passar na rua, você para e deixa ele passar. Vai fazer isso no Brasil ali, na Baixada, na ramal de Japeri. Os caras tocavam para o trilho, o vagão vinha, pum, matava aquele boi. Para tirar do trilho, não dá para tirar inteiro, né? Aí tinha um que tirava a parte da alcatra, outro tirava o contrafilé. Eu sei que tirava, era um trabalho social quase ali, né? Mas alguém fazia o favor de... Na Índia, pronto. Então, essa é a forma panteísta. A gente pensa, o que isso tem a ver, pastor? Tem a ver, sim. Porque são concepções que nós temos de Deus. Se Deus está assim, entranhado em todas as coisas, a responsabilidade é de todos, não existe uma responsabilidade pessoal. Só que Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. Alguns outros negam a existência de Deus, são os ateístas. E aí, se eu falar um termo aqui, eu não sei quantos já escutaram esse termo. Você já escutou falar no ateísmo cristão? Parece uma coisa absurda, não parece? Como que um cristão, ele só é cristão porque ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se ele aceitou a Jesus foi porque Deus Pai o enviou, então existe o Deus Criador, como é que ele pode ser ateísta? Irmãos, ateísmo cristão é um termo que foi cunhado para aqueles cristãos que dizem que acreditam em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Você conhece alguém? Dizem, não, que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus é bondoso, mas vivem como se Ele não existisse. Tomam as suas decisões como se Ele não existisse. Aí quando dá ruim, já tem a quem culpar. Culpam a Deus. E há uma última forma, vamos dizer assim, de entender Deus, que são os agnósticos, que são aqueles que acreditam que Deus existe, mas dizem o seguinte: nós não podemos conhecê-lo. Nós não sabemos como nos relacionar com eles, com Deus, nós não podemos conhecer a sua natureza, nós não podemos conhecer os seus desígnios, nós não podemos conhecer os seus propósitos. Então, o agnóstico ele diz o seguinte: olha, Deus realmente existe, mas como eu não posso conhecê-lo, eu não tenho nenhuma obrigação de obedecê-lo. Vocês estão vendo como todas essas pequenas derivações da compreensão a respeito de Deus acabam nos afastando de Deus? E nós precisamos conhecer a Deus justamente para servirmos a Ele melhor. Tá? Então, quando nós falamos na pessoa de Deus, nós falamos em teologia. Teologia é a ciência que estuda as relações do ser humano com Deus. E aí você vai ter várias vertentes. E aí você não vai ter só
a teologia bíblica, histórica, sistemática, a dogmática. Mesmo dentro da teologia bíblica, há pessoas que entendem algumas coisas de forma diferenciada. Alguns creem que os dons cessaram. Outros que os dons espirituais ainda existem. Eu sou daquele que crê que os dons espirituais ainda existem. Porque o Espírito Santo continua atuando na vida do ser humano. Só que Deus não marca a hora. Deus ainda cura, cura. Só que Deus não é um entregador de pizza, que você liga para ele e fala assim, Deus, eu preciso de algumas curas no dia tal, na hora tal, no culto tal. Interessante que ele diz que é Deus que vai curar, mas a honra e a glória toda ele quer para si. Deus não se presta a isso. Deus não é um garoto de recados. Então, Deus é soberano. Nós não podemos tirar essa ideia da mente. Tá? Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas por que acontece tanta coisa ruim? Ninguém pergunta por que acontece tanta coisa boa, né? Mas pergunta por que acontece tanta coisa ruim. Porque o homem se afasta da vontade revelada de Deus. Tá? O que nós sabemos sobre Deus está na palavra de Deus. Nós podemos corroborar isso que descobrimos na palavra de Deus com as descobertas científicas. Eu desafio sempre alguém a me dizer uma descoberta científica que contrariou a verdade bíblica. Eu desafio você a me apresentar uma descoberta arqueológica que contrariou a verdade bíblica. Não existe. Quando descobriram ali os manuscritos do Mar Morto, falaram, agora sim nós vamos ver o que é verdade e o que é mentira na Bíblia. Descobriram que era tudo verdade. Quanto mais o homem descobre, mais ele tem que se render a Deus. Quanto mais descobre, mais ele tem que se render a Deus. Tem aqui mais alguns textos, tá? Tem até 1h mesmo, não? 1h50? Tá, então vai dar tempo, né? Eu quero abrir alguns textos com vocês. Mateus, capítulo 22, verso 37. Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus está apenas repetindo o que já tinha sido escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. O famoso Shema dos hebreus, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Então ame Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Tá? Depois que Galileu disse que a terra era redonda e não plana, isso ainda fica mais forte. Porque quando você olha que Deus faz a comparação entre a terra e os céus, a diferença da distância dos pensamentos, quando você olha para o horizonte, qual a impressão que você tem? De que vai haver um momento em que o céu se junta à terra. Mas quanto mais você anda para lá,
Você vai rodar a terra e não vai ver, né, esses dois pontos. Não, nesse ponto aqui, o homem pensa igualzinho a Deus. Não, pensamentos de Deus são sempre mais elevados. E aí eu quero, tinham mais alguns textos aqui, mas eu quero ir para Atos, capítulo 17. E nesse texto aqui de Atos, eu quero me ater um pouquinho mais para falar sobre essa natureza de Deus. E agora, sério, Léo, até que hora que vocês vão? Até que hora? Ó, o pastor de vocês falou assim, ó, mais 2 horas. Vamos lá. Atos 17, verso 22. Paulo, no seu discurso ali no Areópago, ele diz: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar em Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos profetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Pois Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O primeiro texto que eu li, lá de Mateus, mostra como e para que nos aproximamos de Deus. O segundo nos apresenta aquela distância que há entre o homem e Deus. Enquanto no primeiro nós podemos perceber que há um único Deus, no segundo nós percebemos que esse Deus se importa conosco. E nesse último texto nós podemos perceber quem Deus se revela a nós, quem Deus quer que conheçamos, os aspectos do seu caráter que Ele quer que conheçamos. Nós, como eu disse no início, nós não vamos conhecer tudo, mas primeiro, Deus é criador, o Deus que fez o mundo e tudo que existe. Deus é o criador do mundo. É interessante que há uma filosofia religiosa que, quando eu era criança, minha família toda era espírita. E toda vez que meus primos passavam numa encruzilhada, eles pediam licença. Eu ficava olhando. Primeiro eu pensava que estavam falando comigo. Como assim? Aí depois eu falei, não, nós estamos pedindo licença porque é para poder passar aqui na encruzilhada. Eu falei, não, mas não precisa pedir licença.
Claro que precisa. E você sabe como é que é adolescente que frequenta EBD. Não sei se os daqui são, né? Mas adolescente que frequenta EBD gosta de questionar, né? E deve questionar. Né? Eu falava assim, não, isso está errado, isso está errado. E eu falei com eles, não, nós vamos continuar fazendo isso. Mas um dia os meus primos foram para a praia, né? Foram lá para casa, passar o final de semana, o feriado, e fomos para a praia. Passamos em 3 encruzilhadas. Em todas elas tinham lá. E eles pediram licença. Aí quando chegaram na praia, tiraram a camisa, ajeitaram tudo. Aí eu segurei, eram 3, eu segurei 2 pelo braço, aí o terceiro segurou. Agora vocês ajoelham aqui, agora vocês vão pedir permissão a Deus para tomar banho de mar. Vocês não vão tomar banho de mar sem pedir permissão a Deus, não. Por quê? Porque foi Ele que criou isso tudo. Aonde está isso? Está lá na Bíblia. Tinha 13 ou 14 anos. Eu sei que deu uma brigalhada danada. Mas eu fiz, eles ajoelharam ali. Como eles não sabiam nadar e dependiam de mim para tomar o banho de mar seguro, eu falei, se vocês não orarem comigo aqui, de mão dada, pedindo permissão a Deus para tomar banho, e agradecendo pela maravilha que Ele fez, eu vou embora. E uma vez que eu vou embora, eu vou contar para a tia que eu fui embora e vocês ficaram aqui sozinhos. Sabe, quando Deus puniu Israel pela vara de Ciro, eu ia puni-los pela vara da minha tia lá, de Goiaba, que ela já devia ter preparado. Aí oramos ali, quando cheguei em casa, aquilo deu pano para manga. Mas foi uma porta para a evangelização. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você. Esses 3, hoje, estão na presença de Deus. Entregaram a vida a Jesus. Um é bem folgado, fala assim, eu aceitei Jesus, mas não foi porque você pregou não, tá? Você não sabia falar direito não, você era muito grosso. Falou assim, eu aceitei a Jesus, então, o importante é que você aceitou Jesus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus, não sou eu. Mas vocês entenderam? Deus é o Criador de todas as coisas. O homem não compreende ou não aceita isso. Agora o texto que nós lemos, no verso 25, diz que Ele também é o sustentador da nossa existência. Porque uma coisa é você criar algo. O homem tem essa capacidade criativa, ele cria algo. Mas às vezes não consegue sustentar. Não consegue sustentar. E mesmo a nossa capacidade de sustentar, ela é limitada. Ela é limitada. Nós não conseguimos às vezes sustentar a nossa respiração. E às vezes pensamos que podemos nos equiparar a Deus. O verso 25 diz exatamente isso. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, o nosso Deus é criador, mas também sustentador de todas as coisas. O nosso Deus também não é só o criador do mundo, mas o nosso criador. Se você abrir lá em Isaías 43, eu gostaria de abrir nesse texto com vocês. Isaías 43. Tem até um cântico que eu acho muito bonito, mas toda vez que cantam lá na igreja eu faço questão de ler esse texto, que é para não deixar alguma dúvida, porque o cântico dá a impressão que deixou Deus em falta. Os irmãos, a irmã Raquel, que ligada à música, está aqui pensando, qual é, pastor? Já está vendo? Já eu falo. Olha só, Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu te remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. E aí eu posso continuar aqui, quando passares pelas águas. Então, Deus nos formou como raça humana, mas também nos criou como povo dele, em Cristo Jesus. E Ele nos remiu. Não tem um cântico que a gente canta, investe em mim, Senhor, pois quero te honrar, investe em mim, Senhor.
Estou no seu altar, está certa a letra? É essa mesmo? É que eu só sei cantando, e eu cantando não sei, entendeu? Eu só sei cantando, mas cantando eu não sei cantar, entendeu? Então o cântico diz mais ou menos assim: investe em mim, Senhor, pois quero te honrar, investe em mim, Senhor, estou no seu altar, dá-me da graça, é mais ou menos assim. Mas aí quando a gente fala assim, investe em mim, aqui, o investimento de Deus. Deus investiu muito. Deus acredita mais em nós do que nós acreditamos nele. Você teria colocado o Salvador, o Léo, a Raquel, no jardim, tendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, e falado assim: olha, vocês façam as suas escolhas? Hein? Mas ele colocou o homem lá. Ele crê no homem, na sua criação. Ele crê na sua capacidade e deu essa capacidade. Ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas fraquezas. É por isso que ele é o nosso sustentador. Não tem outra forma. Nós aqui estamos de pé só porque ele nos sustenta. Mas esse texto também diz que ele é soberano. Verso 26, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Diz que ele estabeleceu os limites. O homem aí luta tentando prolongar a vida humana, não é isso? Mas ele não vai conseguir ir além do limite que Deus estabeleceu para ele. Não adianta, ele pode fazer alguma coisa, ele pode ter todos os avanços científicos, mas o tempo que Deus estabeleceu será cumprido. Ele pode nem reconhecer isso, mas ele não pode fugir dessa lei. Ele não pode fugir desse soberano Senhor sobre todas as coisas. Mas Deus também é um Deus presente e amoroso. E Ele é presente e amoroso porque Ele está na criação, a imanência dEle. Ele é amoroso porque Ele enviou o Seu Filho. Deus prova o Seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Que é maior prova de amor do que essa? O apóstolo Paulo ainda diz assim: pode ser que por um bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, porque se tem alguém que nos conhece bem, esse alguém é Deus. Nem eu me conheço tão bem quanto Deus me conhece. Deus é misericordioso, mas também é justo e justificador. Então essas são as características de Deus que nós não podemos perder de vista. Porque quando nós perdemos de vista que Deus é criador, nós vamos ter que atribuir isso a outro. E aí seria idolatria. Quando nós não reconhecemos que Deus é sustentador, nós vamos ter que buscar esse sustento nas nossas forças ou em outro. Quando nós não reconhecemos que Deus é soberano, nós vamos acabar desobedecendo. Conhecer mais a Deus vai sempre fazer bem a você. Tá? Deus existe. E nós podemos conhecê-lo. É o que esses textos bíblicos dizem. Deus é um Deus pessoal, mas também espiritual. Diz assim: Deus é espírito e importa que os adorem ou adorem em espírito. É verdade. É o texto bíblico. Deus é santo. Nós podemos ser santos, sim, numa certa medida.
Aí quando nós falamos sobre os seus atributos. Deus tem atributos que são incomunicáveis, nós chamamos de naturais na teologia, nós chamamos de atributos naturais, e os atributos comunicáveis, que seriam os atributos morais. Só para os irmãos terem uma ideia, Deus vai se revelando no Antigo Testamento através dos seus nomes. Por isso que eu estava perguntando da música, acabou fugindo, Leão. Não tem uma música, se eu não me engano, do Kleber Lucas, que fala, que ele cita vários nomes de Deus? Acho interessante aquela música, né? Isso, né? Raquel, se eu soubesse cantar igual você, eu ia cantar aqui só para falar os nomes. Mas eu não consigo não, entendeu? Consigo. A Cris chega a falar para mim, nem tenta, filho, é melhor nem tentar. Mas ele vai falando os nomes de Deus, ele se revela primeiro como Deus, mas como Senhor, como Deus Todo-Poderoso, como Yahvé, eu sou o que sou. Mas é interessante que ele vai se revelando ao homem no Antigo Testamento, na história da humanidade, através da sua relação com o homem. O homem vai descobrindo mais do caráter de Deus, conforme ele vai se aproximando de Deus. Lá, em Gênesis, Adão conheceu Deus como Criador. É interessante que quando ele chama Moisés, ele fala assim, agora você vai conhecer o meu nome. Agora, Moisés, eu vou me revelar a você pelo meu nome. O nome no Antigo Testamento traz a ideia de intimidade. Tem gente que fala assim, quem conhece o nome é que tem muito conhecimento, não, que tem intimidade com aquela pessoa. Você quer ver na linguagem bíblica como o nome denota intimidade? Valendo uma caixa de bombom, qual é o nome do rico, dali do episódio do rico e Lázaro? Qual é o nome do rico? Vou dar mais um incentivo a vocês. Pode levar o carro, se você me falar o nome do rico. Não tem nome, né? Mas o que se alimentava das migalhas do rico, vocês sabem qual é o nome? Lázaro. É citado o nome de Lázaro, porque Lázaro tinha intimidade com Deus e foi morar com Deus. O nome do rico não, é rico. Tinha muito mais coisas nesse mundo do que Lázaro, mas o seu nome não é citado, porque intimidade com Deus quem tinha era Lázaro. Então Deus vai se revelando. No Novo Testamento, né, no Antigo Testamento ele se revela também como Pai, mas no Novo Testamento você vai encontrar Theos, Curios, Pater e por aí vai. Deus é eterno, seus atributos incomunicáveis, Ele é eterno. Nós recebemos a vida eterna, mas eterno é aquilo que não tem início e não tem fim. Nós tivemos início. Nós recebemos a vida eterna, que é a qualidade da vida que há em Deus, mas nós não somos eternos. Nós agora nós somos infinitos, ou seja, e você vai viver infinitamente no céu ou no inferno. Minha oração, meu desejo é que você viva eternamente no céu. Mas para isso você tem que entregar a sua vida a Jesus. Você já viu como é que Jesus se revela ali aos seus discípulos? Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Mas será que não tem um manuscrito que diz que ele é a vida, a verdade e o caminho? A ordem das palavras na Bíblia, queridos, é muito importante. Quando vocês encontrarem esses padrões, encontrarem a ordem, ele não diz que é a verdade antes de ser o caminho. Porque só quando você aceita Jesus como o caminho que leva a Deus que você encontra a verdade. E é só quando você encontra essa verdade que você encontra a vida. Está vendo porque não podia ser o contrário? Tinha que ser essa ordem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós viveremos agora eternamente. E a minha oração, meu desejo é que todos que aqui estão vivam essa realidade no céu.
Então Deus, mas eterno só Deus. Imutável só Deus. Onipotente só Deus. Onipresente só Deus. Davi definiu muito bem no Salmo 139. Senhor, o Senhor conhece o pensamento antes que ele chegue, a palavra antes que chegue à língua. A onipresença de Deus, olha, se eu for para um extremo do mar, for para o outro, ali também o Senhor está. Mas Deus também é onisciente. Conhece todas as coisas. Deus também é onipresente. O texto de Isaías que nós lemos, eu habito um alto e sublime trono, mas também habito junto com o contrito de coração. Esses atributos, Deus não compartilha conosco. A sua eternidade, a sua imutabilidade, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. Mas há alguns atributos em Deus que nós chamamos dos morais, esses sim, são propriedades que podem ter alguma analogia com o caráter humano. A bondade de Deus. Deus é bom? Sim. E o homem é bom? Pode ser. Pode ser. Ele acaba fazendo uma escolha, né? No seu livre-arbítrio, ele escolhe entre ser bom ou não. Mas mesmo aquele que escolhe ser bom, ele não consegue ser perfeitamente bom. Você já tentou ajudar alguém atrapalhando? Ou melhor, tentou ajudar alguém e acabou atrapalhando? Uma vez eu peguei uma criança para passar por cima da roleta. Eu sei que os mais novos aqui não sabem o que é isso, né? De primeiro era aquele negócio, se você passasse embaixo da roleta, você podia, né, seguir a viagem. E o trocador, o motorista, falava assim, ó, até tal tamanho pode passar embaixo da roleta. E eu fui fazer um trabalho do escritório em Niterói, peguei o ônibus ali em Maricá, botei a parte mais do braço e estou vendo uma senhora com uma criança no colo, um maiorzinho e um médio, né? Mãe que tem esse negócio de idade, pai é maiorzinho, menorzinho e médio, entendeu? A gente, assim, se a gente pudesse, a gente botava 1, 2 e 3, né? Mas aí o maiorzinho não dava para passar, o maiorzinho passou por baixo da roleta assim rápido, mas o médio ficou assim, não sabia. Eu falei assim, deixa eu pegar ele no colo, deixa eu pagar a passagem. Ele, não. E aquela senhora pagou a passagem dela, passou com a criança no colo. Eu falei, então, aí a senhora falou assim, se você quer me ajudar, passa ele aqui por cima da roleta. Aí eu falei, então tudo bem, eu queria ajudar. Deixei a pasta assim, em cima daquela gaveta do trocador, peguei a criança e levantei. Quando levantei, tinha um ferro assim no meio do ônibus. Que eu fiz assim, chegou a tremer na mão. Os irmãos imaginam o grito que essa criança deu. A dor que essa criança sentiu. E eu só queria ajudar. Eu quis ser bom. Eu fui bom para aquela criança? Toda vez que aquela criança lembrasse de alguém mal, ia lembrar de mim. E o detalhe, a mãe depois ainda deu uma bronca na criança. Você incomodou o moço. Irmãos, nunca foi uma viagem tão demorada de Maricá a Niterói. Aquela criança chorou o tempo todo. E eu pensando, meu Deus, eu só queria ajudar. Eu queria pagar a passagem, a mãe não aceitou. Aí, uma ajudinha, passa ele por cima. Eu fiquei tão animado em ajudar, que eu levantei, que era para ele não precisar levantar nem as perninhas para passar. Eu ia passar ele todo por cima. Tentando ser bom. O homem é bom, mas não no sentido que Deus é bom. Deus é amor. Diz lá, 1 João, Deus é amor. E quem ama, conhece a Deus. E quem não ama o seu irmão, não conhece a Deus. Mas o nosso amor é igual ao amor de Deus?
deve ter como padrão, como critério, como baliza o amor de Deus. Mas não é igual ao amor de Deus. A misericórdia. Deus é misericordioso? Gente, essa é aquela característica que eu mais gosto em Deus. Não me perdoe, tá, pastor? Mas é a característica que eu mais gosto de Deus. Porque a bondade funciona da seguinte forma. Eu posso ser bom com alguém. 1, 2 vezes. E aquele cidadão pisa na bola. Eu sou obrigado a ser bom novamente com ele? Não. Para mim agir novamente em favor dele, eu vou precisar colocar em prática o quê? A misericórdia. A misericórdia é o socorro dado ao aflito que não merece o socorro. Por isso tem o nome de misericórdia. Não é à toa que Jeremias, quando escreve, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. E ele termina a expressão dizendo assim: grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Não dá para deixar para renovar de mês em mês, não. Elas se renovam a cada manhã em nossas vidas. Agora, nós podemos ser misericordiosos? Podemos. Mas no mesmo tamanho, na mesma proporção que Deus? Não. Santidade. Esse é um aspecto caro à vida humana, né, irmãos? Maravilhoso quando você consegue, mas difícil. Nosso Deus é santo, puro, sem mácula, perfeito. E nós devemos buscar essa santidade. Até porque o apóstolo Paulo diz: buscai a santificação. E a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, nós somos cobrados por isso. Agora, como ser santo no meio de um ambiente, de uma sociedade tão pecaminosa? Porque tem gente que pensa que para ser santo tem que se isolar do mundo. Então só sobrou um lugar, a estação espacial. Então você vai ser santo lá. Mas se você lembrar de alguma besteira e tiver vontade de fazer alguma besteira, a onisciência de Deus alcançou você lá. Você perdeu a sua santidade. Foi para o espaço e perdeu a santidade ainda. Desculpem o trocadilho. Santidade, no nosso caso, é diferente de inocência. Porque tem gente que confunde santidade com inocência. Inocência, eu não sei fazer, eu não entendi ainda, estou inocente. Santidade, eu escolho fazer a vontade de Deus. Vou dar um exemplo bíblico. Daniel. Daniel era perfeito? Não. Mas era um homem que primava pela santidade. Daniel capítulo 1, verso 8 diz: Daniel assentou firmemente no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Daniel, olha só, para você ser santo, você não precisa ser grosso. Daniel chegou ofendendo as penais, dizendo: não vou, e pronto. Não. Daniel era firme, sem ser grosso ou estúpido. Daniel era decidido, sem ser intransigente. Assim é a nossa santidade. Nós precisamos fazer escolhas. Enquanto a santidade de Deus é absoluta, a nossa santidade vem a partir de escolhas. Coisas que nós escolhemos fazer ou coisas que nós escolhemos não fazer. Porque tem gente que acha que escolha é só quando você escolhe fazer algo. Não, às vezes você escolhe não fazer algo. Olha, isso eu não vou fazer. A justiça. Deus é justo? E se Deus é justo, e se o salário do pecado é a morte, o que todos nós merecemos? A morte. E se o pecado nos separa de Deus, aonde nós mereceríamos viver eternamente? Separados de Deus.
Mas ainda bem que antes de falar de justiça, eu falei da misericórdia, né? Isso traz conforto ao nosso coração. Então, irmãos, esses são os atributos que há em Deus. Só que a santidade e a bondade de Deus vão muito além, vão infinitamente além das nossas. E isso também vai se tornar uma verdade em relação ao conhecimento de Deus, ao poder de Deus. Então, irmãos, como disse aqui o apóstolo Paulo aos atenienses, esse Deus que vocês chamam do Deus desconhecido, que vocês adoram sem conhecer, é precisamente o que eu lhes anuncio. O homem não pode mudar o fato da existência de Deus. O homem não pode mudar o fato da soberania de Deus. O homem não pode mudar o fato do juízo de Deus sobre a humanidade. O que ele pode fazer é aceitá-lo como Criador, como sustentador, como juiz e também como Salvador. E isso tudo ele vai aprender a partir da palavra de Deus. Eu quero encerrar com um verso que o pastor Leonardo citou na sua oração. Salmo 119, verso 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você consegue recitar isso aí sem olhar? As meninas podem recitar isso para mim? Amém. Agora vamos, meninos, mostrar para elas como é que a gente sabe fazer bem mais bonito. Vamos todos juntos, que todos juntos sempre fica mais bonito do que um ou outro. Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pastor Leonardo, parabéns pela iniciativa. Esse verso justifica, só esse verso, já que temos muitos outros, justifica você estudar esses temas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés. O próximo passo que eu for dar, que seja dado de acordo com a vontade de Deus, revelada na sua palavra. Agora, se a lâmpada para os pés é para o próximo passo, correto? Agora, se a luz é para o caminho, eu estou falando de uma escolha. Que os meus passos, que os meus próximos passos sejam de acordo com a vontade de Deus e que as minhas escolhas, que os meus caminhos estejam em conformidade com a revelação de Deus para nós, que está de forma clara, real e objetiva na palavra de Deus. Pastor Leonardo, eu tenho aqui mais umas 4 páginas, aí é contigo mesmo. Queridos, muito obrigado, tá? Pastor Leonardo, quero em nome, você estava lá fora quando eu falei, então quero em nome da ordem, da subseção litorânea fluminense, parabenizá-lo pelo dia de hoje. Parabéns pelo dia do pastor. Querido, você pode aplaudir o Senhor, graças a Deus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu